Na TV para todo o Tocantins, girando aqui na tela do SBT. E agora é hora dos bastidores da política. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Léo? Boa tarde. Boa tarde. Bom, Luiz Armando, sexta-feira, né? Sexta-feira, acho que existem assuntos políticos na sexta-feira. Fechamento de semana, recessos de vários políticos. Mas pelos bastidores existem coisas. Tem muita coisa aí, né, Léo? Agora... Primeiro, vamos elogiar o prefeito, né? Já inaugurou uma praça aí, a comunicação dele já andou divulgando que ele já inaugurou, assim, ontem, hoje. Mostramos aí, tem imagens, Wesley, da praça para o Luiz Armando ver aqui na região norte de Palmas. Já inaugurou uma praça, né? Vamos lá, essa aqui é a praça inaugurada. Uma praça inaugurada a jato aí, né? Mas, dá tempo com dois as imagens aí, elas são muito autoexplicativas, né? Que praça é que foi inaugurada, né? Então... A gente torce para que existam praças mais avantajadas, né, nos próximos anos aí, né? O Léo, assim, quando novas administrações, a gente comentava muito, eu e o jornalista Salomão Venceslau, que era um grande jornalista que teve aqui no estado, que tinha um jornal chamado O Jornal, que vassoura nova, né, varre até os cantos da sala e até de trás da porta, né? Então, isso a gente tem que dar o desconto aí, essas questões aí de inaugurar uma praça, aí que não inaugurou praça nenhuma, não tinha praça nova, coisa em cima nenhuma, né? Então, montaram uma estratégia de marketing ali, né? E outra questão também, estão divulgando aí, a comunicação da prefeitura saiu divulgando aí ontem que, nesses dias, a Secretaria de Regulação Fundiária avançou na regulação fundiária, né? Que protocolou aí um documento, ou seja, uma coisa que você sabe que não foi de 10 dias, né? Então é um projeto, é uma situação jurídica que vem, né? Que vai, né? Então assim, essas questões a prefeitura devia modular um pouco, né? Na forma de comunicação, porque a própria população faz gozação aí pelas ruas, né? Que praça é essa inaugurada em menos de 2 semanas, né? Que regularização fundiária, que avança esse aí, né? Regularização dos lotes aí em 2 semanas. Foram, né, divulgados esses bairros que teriam sido regularizados? Fizeram um release aí, eu não me lembro qual foi o bairro, mas fizeram um release aí, com o nome do bairro, né? Com o nome do bairro, né? Então, assim, é uma coisa que você sabe que não foi feita a regularização nessa administração, né? Então, no máximo, o secretário pode ter de protocolar lá alguma coisa, né? Mas você acha que dava para esperar um pouquinho mais, por exemplo, de trabalho da prefeitura para depois começar com esse trabalho? Parece que estão fazendo marca em cima de coisa que ainda não existe. Então, assim, ou seja, um grão de areia, eles dizem que é um alqueire de terra, né? Então, essas questões, com a rede social, elas são amplificadas, né? Elas são, assim, muito... então, pega mal para a prefeitura essa questão, né? Ainda mais aí agora que a prefeitura, essas questões, esses projetos que votaram para a prefeitura, por exemplo, vai mexer com a regulação fundiária, né? Por exemplo, com os lotes, os imóveis de Palmas, né? Se você pegar, Léo, esse projeto de lei complementar da lei de uso do solo, ela atinge toda aquela área ali da TO 050, onde já tem prédios ali, né? Se você, o morador da cidade, se verificar ali na saída de Aparecida do Rio Negro, por exemplo, ali do lado direito, ali está cheio de imóveis, aí vai descendo ali numa faixa de terra que não poderia ter imóvel, né? Que só teve, as pessoas começaram a construir depois daquela mudança feita pelo ex-prefeito Carlos da Massa, junto com o ex-secretário Ricardo Aires. E aí eles entraram, só que não está regularizado, né? Muita gente ali, por exemplo, transformou chácaras em imóveis que eram para chácaras em condomínios, né? De unidades multifamiliares, né? E isso não é permitido pela atual legislação. Então, essa lei do uso do solo vai atingir esse pessoal aí. Então, assim, inclusive a própria Mitra, a própria Catedral dos Católicos, ela está envolvida nisso aí, ou seja, está dentro desse processo aí da lei do uso do solo para ser regularizado. Então, tem coisas muito sérias aí para o prefeito tomar de conta, né? E com seriedade, com parcimônia, né? E que a população depende dele. Naquela região lá, por exemplo, é necessário sim que seja regularizado aqueles imóveis, porque tem muito empresário que depende dessa regularização para investir mais naquela região, né? Então, a pessoa tem um capital e tem um imóvel ali que ele não pode mexer por causa da segurança jurídica, né? do investimento. Então, aí a prefeitura tem que regularizar aquelas áreas, sim,
né? E não ficar com essa política aí, dizer quem fez, quem não fez, aquela coisa toda. Então isso está pegando muito mal, né? O prefeito está com boa intenção, né? Está com boa vontade, tem demonstrado vontade de trabalhar, Mas né? é preciso fazer organizar as coisas de forma adequada, correta, né? Ou seja, não precipitar as coisas, né? E para que não, até para o caso de não de der errado, ele falou, tentei, e as pessoas estão sabendo a forma como ele teria tentado implementar esse benefício para a comunidade. Bom, olha só, me dá agora a sua opinião sobre subprefeitos aqui da capital. Nós tivemos aqui, por exemplo, a nomeação do Sargento Júnior Brazão, o Antônio Vieira da Silva Júnior, conhecido como Sargento Brazão, ex-vereador aqui, ficou lá no Aureni Itaquaralto. Aí nós temos para o Taquari, Valtônia Gonçalves dos Santos, ela é ex-candidata a vereadora, né? Já para a região de Itaquaraçu e Buritirana foi João Alves de Oliveira, região norte ainda não foi anunciado. O que você acha dessa distribuição? Léo, não é a primeira subprefeitura que a Prefeitura de Palmas tem. Não é a primeira vez que um prefeito da cidade, né, cria subprefeituras, né? Já houve. Já tivemos um passado. Já tivemos um passado aí que teve subprefeitura. Agora, do ponto de vista político e administrativo, é muito ruim, né, para a prefeitura e para o poder público, né? Porque o subprefeito termina assumindo o papel do vereador, né? Ou seja, a comunidade do bairro. Tem aqueles presidentes de bairro também, possivelmente, exato, já são imbuídos nas situações. Sim, ali. mas veja aí, o vereador, ele é eleito naquela comunidade, né? Então ele é o representante daquela comunidade. Quando você coloca um subprefeito lá, você termina modificando o papel do vereador, reduzindo o papel do vereador, ou seja, o prefeito assume um poder político maior de definir o que é para aquela região através do subprefeito. Sim. Então ele termina eliminando o papel do vereador. E aí o prefeito termina tomando de conta. Aí o vereador fica... um atritozinho lá que aí o vereador tem o problema na comunidade e o vereador termina dependente do prefeito para atender a sua comunidade. Ou seja, o prefeito na verdade, termina criando uma outra estação política, mais um degrau para que a comunidade chegue ao benefício público. Ou seja, ele já tem o vereador, que é o representante que ele votou, aí o vereador vai ter que ir lá no subprefeito, para o subprefeito vir no prefeito, quando o papel do vereador constitucional é lá na Câmara brigar por melhorias para aquelas comunidades. O subprefeito seria, em tese, só mero executor, mas isso não funciona. O subprefeito vai ficar um prefeitozinho lá, um representante do prefeito naquela comunidade, que termina te retirando do papel do vereador e dando mais poder ao prefeito naquela comunidade. E isso não é bom para a democracia. Você termina criando ambiente para nepotismo, né? Para populismo, né? Para arbitrariedades, né? Ou seja, porque o canal correto, que seria o legislativo, o vereador, ele termina sendo eliminado por um representante do prefeito lá dentro daquela comunidade. Ou seja, o prefeito tira o vereador e coloca o pé dentro da casa do morador. E fora que, exatamente como você falou, esse líder que está ali, ele pode em algum momento dar atrito entre esses dois, né? Subprefeito e o vereador da região, por causa até, esse projeto foi eu, não, foi o executivo com o legislativo. Exato. O subprefeito termina sendo candidato do prefeito naquele bairro ali, né, naquela região, né? E aí, onde ficam os vereadores, né? Então, assim, o poder legislativo, né? O poder legislativo, a democracia, os poderes são independentes, mas interdependentes, ou seja, o executivo não pode assumir o papel de legislativo e o subprefeito vai sim assumir lá no bairro o papel do legislativo, o papel do vereador. Então termina o papel do vereador sendo só menosprezado, tem reduzida a sua importância, porque o cidadão lá, por que eu vou procurar vereador? Vou procurar logo o representante do prefeito, não é verdade? Então isso termina criando esse atrito aí entre além, é claro, do custo, né? Tem um custo financeiro, né? Dessa subprefeitura, que de repente, evidentemente vai ter que ter servidores, aquela coisa toda, né? Então é realmente um problema. O prefeito pode ter até boa intenção, inclusive ele já tinha anunciado desde o ano passado essa intenção de criar subprefeituras, né? Que é um direito legítimo dele, né? Agora, eu acho que do ponto de vista administrativo e político pode ser origem de mais atritos, né? Do que de benefícios da comunidade. Bom, agora a gente continua falando desse tema da prefeitura. Como que está aquela agenda do governador Vanderlei com relação à viagem, né? Nesse pós-férias aí, nesse pós-recesso rápido que ele teve?
Bom, o governador vai viajar na segunda-feira, né? Ele vai para a Suíça, né? Numa viagem que aparentemente não precisaria, e essa comitiva toda, né? Do governador com a esposa secretária, do deputado, do secretário com a esposa deputada, aquela coisa toda. Eles misturam muito essas questões nessas missões diplomáticas internacionais. E a agenda lá é muito pouca para tanto custo, né? São 3 seminários que eu acho que um servidor público iria lá e captaria as informações, né? E não teria esse custo, né? Ainda mais sobre esse propósito, que é a questão do sequestro de carbono, que está encontrando muita resistência dos proprietários rurais do estado, né? São 63 mil propriedades rurais no estado de Tocantins. Por quê? O governo está embolando todas essas propriedades nesse projeto de sequestro de carbono. Ou seja, as matas, né? O meio ambiente de todas as propriedades estão num pacote sendo vendidas para uma empresa internacional para trazer dinheiro com a suposta vantagem de recursos para o estado, né? Os proprietários estão aí pulando fora, porque os proprietários já são obrigados a deixar 35% da sua propriedade de reserva ambiental. Quando o governo atrela o restante toda a propriedade para sequestrar carbono, para deixar a mata, ele termina obrigando o produtor rural a não mexer no restante da propriedade. Se ele quiser aumentar a sua produção, ele não pode, porque isso está atrelado a um convênio de sequestro de carbono, um convênio global de sequestro de carbono. Isso está tendo um problema danado nos bastidores. O secretário do Meio Ambiente está tentando contornar isso com um agronegócio, mas não está conseguindo. Por quê? Porque a razão indica que o governo não pode fazer isso, né? E, além do mais, a secretaria tem dito o seguinte: se o secretário não quiser, ele tem que mandar um ofício lá para a secretaria e dizer que não quer sair fora. Ora, você entra na propriedade do cidadão sem pedir, e aí ele, para sair, ele tem que vir no governo e pedir para sair disso. Ora, então, assim, não existe essa questão. Veja bem, e essa comitiva que o governador vai a partir de segunda-feira, ela vai justamente tratar desse assunto. Então, é um assunto muito sério. É o primeiro estado do Brasil a fazer isso. Aí a pergunta é: por que os outros não quiseram, né? Então, fica uma pergunta no ar. No ar. Então, essa questão ela vai render muita coisa aí, porque os proprietários de terra não estão convictos, né, em endossarem isso aí. O governo não conseguiu sensibilizar esses donos de terra aí, esses 63 mil produtores rurais, para entrar na situação. Aliás, os produtores rurais do estado, por exemplo, Léo, eles são responsáveis por 21% do PIB do estado de Tocantins, né? Então, é muito dinheiro aí que está em jogo, e que, se o governo forçar a barra aí, ele pode reduzir o PIB, né? Pode reduzir a economia e criar uma cisânia aí entre os produtores do estado. Bom, e a gente vai continuar também acompanhando essa situação, né? Vamos ver como é que vai ser essa viagem, então, do governador. Tem previsão de alguns deputados participarem também? Tem a deputada Cláudia Leles, com o marido, que é secretário do Meio Ambiente, o Marcelo Leles, né? O Olinto Neto, que está em todas essas viagens aí, está nessa comitiva também. Então, é isso aí. O problema, Luiz, é que quando não vai, aí lá aparece a lista: governador de tal estado não deu atenção. Pois é, mas para o tema, né? Vamos dizer assim. Mas o Tocantins ele tem sido um dos estados com maiores delegações dessas missões internacionais, né? Entendi, porque a participação do governo não depende da participação física do governador em si, sim, ou de tantas pessoas. E na verdade esse fórum global, vai ter um fórum global na Suíça, mas a agenda do governo não é no fórum global. A agenda do governo é em três seminários realizados por um veículo de comunicação. Ou seja, ele não vai estar lá dentro do fórum global, não. Então ele vai estar aí fora. Não é aqueles eventos que arrodeiam, como diz o nortense, né? É o evento principal. Então ele vai participar desses três seminários. E quem sabe aí vai nos Alpes suíços, né? Tá ali perto mesmo, né? Bom, Luiz, obrigado. Então, sexta-feira, na segunda, você está de volta aqui com a gente, Estou de volta, segunda-feira. Muito obrigado. E nós vamos fechar o programa com uma reportagem do Miqueias, sabendo como é que está o transporte público, né? Queria, inclusive, que a gente fizesse o panorama na segunda-feira para saber se melhorou. Vamos liberar o Miqueias. Ele vai entrar, será? Ó, tá vendo, Luiz, como é que tá a situação lá? Continuam lotados os ônibus, apesar de que haviam muitos, aumentado o número de ônibus, mas nós vamos agora conferir como é que tá a situação, e na segunda o Luiz atualiza tudo pra gente. Roda.